Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Cris de Mente. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir e de comentar o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom, que outras pessoas podem assistir, que isso vai ajudar outras pessoas, ajuda ele a divulgar. Quando você não curte, quando você não compartilha, quando você não comenta, nada acontece, né? Fica assim, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, amém. Mais ou menos por aí que funciona o algoritmo do YouTube. Bom, que sejamos todos abençoados pelos anjos. Como eu falei para vocês, eu estou reformulando os cursos e vou deixar os cursos mais online, né? Eu quero modificar, não vai ter mais curso de numerologia em DVD. DVD já era, vai ficar tudo online, tudo na plataforma de uma escola online, né? Testei algumas plataformas, estou escolhendo algumas aí, estou na dúvida entre duas, mas eu já estou gravando os vídeos. E como eu estou gravando os vídeos, eu modifiquei algumas coisas não tem como modificar, né? Tipo, algum esqueleto principal eu não tenho como mudar. Porque se eu mudar, o povo já não entende eu mantendo aquele esqueleto. Imagine se eu mudar o esqueleto, aí lascou tudo, né? Mas estou fazendo algumas adaptações para incluir mais informações. Então, o nível 1 vai ficar com mais informações, mais detalhes e mais exemplos para ver se os alunos conseguem entender, né? Porque às vezes, o que acontece? Na minha cabeça está muito clara, mas na cabeça da pessoa que está tentando entender, não está tão claro assim, né? Então, para mim, eu olho o vídeo e falo, está ótimo, tá para entender tudo. Mas às vezes não é assim, e eu procuro ser didática. E aí, nessas desventuras de gravar vídeo, aí já tinham me pedido, me perguntado sobre o número 4, né? Que eu não falo tanto, falo muito do 12, do 18, do 15, que são números mais voltados, no caso, para a espiritualidade, né? Nós estamos no ano 18, ano 18 fala de tudo aquilo que é o culto vindo à tona, e aí se você for olhar, nós estamos no ano 2018, o Brasil está nessa turbulência, o mundo está numa turbulência muito grande, com as emoções muito exageradas, e por aí vai afora. Celular tocando na pior hora, né? A gente desliga, né? A gente desliga ele, né? E vamos, né? Esqueci. Vamos lá, gente. Eu não vou editar nada porque eu não tô doida. E eu não sei editar. Bom, enfim, vamos lá. Aí sempre falou de alguns números aqui. No livro, eu coloco de forma o mais clara que eu conseguir. Eu coloco os arcanos, né? Os 22 arcanos. E coloco uma frase-chave tipo: Papisa, observar é agir em silêncio. E aí eu explico, né, por que dessa imagem, né, ó. Aí eu coloco a imagem do tarô que eu uso, que é o Scapini, e eu explico o porquê disso daí. Por exemplo, aqui, vamos pegar o eremita. A sabedoria está em observar os ciclos do tempo. Isso aqui são observações minhas, eu coloco o lado positivo, negativo, saúde. E aí quando eu chego na missão de vida, eu coloco também, eu falo sobre cristais, mas não os cristais como a maioria do pessoal fala, né? Tipo, quartzo rosa é pro amor. Quartzo rosa serve pra tanta coisa. Quartzo rosa serve para você quebrar um trabalho de magia. Serve para você afastar energias negativas. E várias utilidades. Aí eu coloco, por exemplo, MVA 6, que é a carta dos amantes. Aí eu coloco, por exemplo, o olho de gato para trazer confiança. Eu coloco o olho de tigre para trazer clareza de pensamento. O pessoal usa o olho de tigre normalmente para proteção e prosperidade, né? Mas ele tem essa função de clareza de pensamento também. Quer ver outra coisa aqui que eu dei o exemplo? Quer ver? Ó? Vamos pegar a carta da morte, que é o 13. Por exemplo, o que prejudica a missão de vida de uma pessoa no arcano 13? Excesso de crítica, falso moralismo, agressividade, falta de papa na língua, ansiedade, falta de planejamento. Quais são os cristais para uma pessoa da carta da morte? A patita, porque ela ajuda a compreender as necessidades do outro. A esmeralda, porque ajuda numa comunicação saudável.
Vamos pegar mais um aqui para exemplificar. Vamos pegar o arcano 20, que é a carta do julgamento. Né? Então, o que pode ajudar a desenvolver uma pessoa que tem uma missão de vida 20? Por exemplo, desenvolver a compaixão, o perdão, equilibrar as críticas, desenvolver a intuição, aprender com as experiências. O que pode prejudicar uma pessoa 20? Guardar rancor, o radicalismo nas relações pessoais, viver em estado de nostalgia, frustração por não ter as suas perspectivas alcançadas, principalmente nas relações pessoais. Quais são os cristais para essa pessoa, que é um 20? A magnetita, porque ela ajuda a aliviar a tensão emocional. A rodonita, porque ela ajuda a superar os medos. Então eu peguei um outro lado do arcano, ou dos cristais, para colocar aqui. E depois, no final, eu tenho como é que você trabalha a formação da sua personalidade. E o que eu quero falar hoje nesse vídeo, depois de fazer a minha propaganda para você comprar meu livro, né? R$53 mais o frete. Já falo até o preço, para não ficar na dúvida. Os livros são 53 mais o frete. Eu não sei quanto que vai sair o livro de magia, né? Porque eu estou fazendo escrevendo outro livro de numerologia e trabalhando num de magia ao mesmo tempo. O de magia eu não sei quanto que vai sair, mas também deve ser muito além disso, não. Porque eu não vou fazer uma bíblia, eu vou fazer um livro que você possa ler rápido e numa linguagem mais tranquila, porque eu gosto de linguagem tranquila. O que eu vou falar? Imperador 4, Carta da Justiça 8, 12, Enforcado, 16, Carta da Torre e 20, a Carta do Julgamento. O que eu quero falar sobre esses arcanos? Bom, se você percebeu, eu peguei múltiplos, né? 4, 8, 12, 16, 20. Eu peguei números múltiplos aqui para falar um pouquinho sobre essa estrutura. Começando pelo 4, que é o Imperador. E quando a gente vê o número 4 por aí, vai ver a descrição dele, vai falar sempre de uma pessoa de poder, ou vai falar sobre a questão de organização de papéis, de coisas mais minuciosas, né, de coisas mais quadradinhas, mais racionais. Mas o 4, por exemplo, enquanto missão de vida, enquanto personalidade, ele traz um problema muito forte com a flexibilidade. Tanto é que o exercício do 4 é você observar a árvore. A árvore, quanto mais rígidos os seus galhos, mais facilmente ele quebra com as tempestades. A casa, o prédio, todas as construções, elas têm um ponto, que é o ponto X, né? Se você bater naquele ponto, tudo desaba. Porque ela tem quando você monta a estrutura da casa, ela tem um ponto de flexibilidade, porque senão, se ela for rígida demais, quando vem a tempestade, se destrói. O que se quer dizer com isso quando nós estamos falando em números? Quer dizer que tem pessoas que têm a postura muito rígida, elas não saem daquele ponto, elas são teimosas, elas são tinhosas. Por isso que o 4, por exemplo, dá muito problema na coluna. Também ele pode dar muito problema no coração. Por quê? Porque ele não consegue muitas vezes perdoar. E essa questão do perdão nós vamos encontrar no 8, no 16 e no 20 e no 12. Nós vamos encontrar nos outros múltiplos dele. E aí essa falta de perdão, essa falta de flexibilidade, ela vai aumentando de acordo com que os números vão se multiplicando. Então a pessoa tem que trabalhar a base. O 4, ele é relacionado à parte masculina, ao pai, ou à figura do homem na vida daquela pessoa. Porque tem gente que... Aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas Cris, eu não conheci meu pai. Mas não significa que você não tenha pai. E como é a sua visão perante essa parte masculina? Como é a sua visão de pai? O que você pensa sobre o assunto? Como que você sente o assunto de pai? Tudo isso influencia em como você vai vivenciar as suas escolhas, como que você vai direcionar a sua vida, como que você vai ter foco na sua vida. Isso fala muito. O 4, quando ele fala do poder, quando ele fala da carta do imperador, o imperador ele tem que ser, acima de tudo, uma pessoa com compaixão. Quando você governa, quando você é uma liderança, você tem que ter compaixão. Não é você ser mole, não é você ceder a tudo.
É você ter compaixão. Eu observo a sua necessidade e vou buscar sanar a sua necessidade de acordo com aquilo que eu posso fazer por você, mas eu continuo na minha posição. Sabe, o pai que ajuda o filho, a mãe que ajuda o filho, o pai e a mãe estão na posição de liderança. Eles estão ali para direcionar, para mostrar, para mandar muitas vezes. Mas eles têm aquele sentimento de acolhimento. A liderança, ela acolhe. Então o imperador, ele tem essa coisa de acolher. A pessoa 4, ela acolhe. Mas muitas vezes com dureza. Ela não consegue demonstrar sentimentos, ela não consegue demonstrar muitas emoções, e isso atrapalha nas relações pessoais e às vezes na relação profissional. Por isso que, por essa falta de habilidade de lidar com as emoções, muitas vezes ela vai para profissões, né? Eles normalmente optam por profissões mais racionais, como a engenharia, como a contabilidade, como a própria advocacia. Eles vão em áreas que necessitam de um raciocínio lógico, ok? Quando nós falamos do 8, que é um número muito divulgado, né? Que se fala muito do 8 em questão de prosperidade. Mas o 8, ele, já falei várias vezes aqui, ele é a colheita. Ele é aquele momento em que você já fez tudo, que você já semeou tudo, e agora você está colhendo o que você plantou. E aí é que muita gente não entende. As pessoas 8 são racionais, por excelência. E elas gostam das coisas muito corretas. Por isso, muitas vezes elas são incompreendidas. Se você falou para um 8 que é X, ele não vai aceitar Y. Ele só vai aceitar X porque você falou que é X. E ponto final. Se ele vê a situação onde as pessoas não estão sendo corretas uma com a outra, ele vai debater aquilo ali. Porque ele vai querer aquilo que é correto. Ele não vai olhar quem está chorando mais, ele vai olhar quem mostra, né, quem prova que está mais correto dentro daquela situação. Quem aonde ele olha, vendo os fatos, os argumentos, ele entende que aquilo é mais correto. O 8, você pode perceber que muitas pessoas que carregam o 8, às vezes têm problemas de visão, porque a justiça, ela é cega. Então aqui ela traz muito problema de visão, porque ela vai ouvir, né? Ela não vai ficar observando os atos, ela vai ouvir o que está acontecendo ao redor. E normalmente o número 8 tem um ouvido de tuberculoso, né? Você está do outro lado da casa e a pessoa escuta o que você está falando. Eu sei lá que macumba é essa, mas é assim que funciona. E as pessoas 8, elas têm que cuidar da espiritualidade. O 4 é a base. O 8 é a base na terra e a base no espírito. Tudo que está no espírito se reflete na terra e vice-versa. Portanto, quanto mais o 8 se dedica ao lado espiritual, mais ele tem do lado material. A base do espírito, a base da matéria. 4, 4, 8. Então ele tem que ter as duas bases sempre em equilíbrio. Se ele não fizer na espiritualidade, ele não tem na matéria. A questão do dinheiro dele é bem essa. É a valorização que ele dá ao conhecimento, aquilo que ele aprende e apreende, ao que ele entende como justiça, é que vai refletir no seu dia a dia. Muitos 8 têm problema de dinheiro, de problemas sérios financeiros, devido a essa questão que, pela racionalidade que ele carrega, ele não consegue buscar o lado espiritual muitas vezes. Mas é preciso, né? A espiritualidade não é só uma coisa onírica, existe muita coisa lógica na espiritualidade. Você pode fazer muitas coisas. A astrologia tem seu lado de conhecimento e de espiritualidade. A numerologia tem seu lado de conhecimento e de espiritualidade. E são ciências exatas. Não dá para você fugir de um resultado. Simples assim. O número 12, que sempre conhecido, normalmente eu falo aqui pela questão da depressão e da tendência ao suicídio e do acúmulo de doenças, né? São pessoas hipocondríacas. Por que elas querem isso? Por que elas criam esse mundo paralelo de depressão e de doenças? Porque elas não querem viver nesse mundo. Elas simplesmente não entendem o que elas estão fazendo encarnadas aqui. Elas não entendem. O 12 não deixa de ser um 3, não é? 1 mais 2, 3. Então, o que o 12 engole? As palavras, muitas vezes. Engole, né? São extremamente sentimentais. É exagerado a forma de sentir, porque sentem com muita
muita ganância, não é ganância a palavra, sabe? Eles sentem muito, e tudo deles é muito, porque a sensibilidade é muita. É o 1, que é o mago, o início de tudo, com o 2, que é a intuição, o 3, que é a comunicação, vira uma salada, e aquilo é muito gigante. Então, o 12, ele é um número que ele vai dizer que a pessoa precisa estudar muito. E não é estudar em grandes grupos, é estudar em pequenos grupos, é praticar a meditação, é praticar, por exemplo, que seja academia. Mas a academia pode ser uma meditação, né? Quando você está lá nas máquinas, quando você está nos aparelhos fazendo o seu exercício, você pode levar sua música. Eu, por exemplo, quando eu vou para academia, eu procuro levar sempre música. Tô lá com meu fone de ouvido. E aquele momento que eu tô praticando a minha sequência, os meus exercícios, é o meu momento de meditação. É o momento que eu me desconecto e estou prestando atenção nos movimentos do meu corpo e prestando atenção embalado por aquela música que faz com que eu me sinta bem, né? Normalmente Lorena, normalmente, mas tem outras também. Então, essa prática meditativa, então você vê, a minha meditação é ativa, ela não é passiva. Por exemplo, eu não consigo fazer um yoga, eu consigo fazer só um hatha yoga, mas eu sou um 18. O 12 também tem essa característica, por ter as emoções muito exageradas. Então, ele não vai conseguir fazer uma meditação passiva, terá que ser meditações ativas, porque ele já é uma pessoa que ele observa demais. Então, para você observar demais, muitas vezes você está parado, né? Só olhando a paisagem, né? E ganhando o filme à sua volta. Assim que funciona. Então, isso é essencial para o número 12. É essencial que ele escreva um blog, tenha um vlog, mas tenha alguma forma de expressar os seus sentimentos. A torre, nós estamos falando de 4 vezes o 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes a teimosia. 4 vezes a inflexibilidade. Aqui você tem um número muitas vezes apegado demais. A matéria, as coisas, as pessoas. E o difícil é que elas não assumem isso. Não, você é apegado. Não sou apegado, não sou apegado. Dá um não na cara dela que você vai ver o que acontece. Não acontece alguma... Quebra essa lua aqui para ver o que acontece, né? De um 16. Tá, a tempestade tá armada. O apocalipse zumbi começou a vir. A lua, pá, bate na cabeça dela, mata todo mundo. Puf. É assim que funciona o 12, o 16. São números muito apegados e muito rancorosos, né? Guarda, 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 guarda. Se são números racionais, então, o que significa? Não consegue falar muito bem sobre aquilo que está sentindo. Vai guardando aquilo, porque ela fala, acha que ninguém entende, vira uma salada. Aquilo vai se acumulando, né? Pessoa que não esquece o que aconteceu. Se o 4 não esquece, o 8 aumenta, o 12 piora, o 16 vira já um fuá, esse apego, e por isso que muitos 16 acabam com câncer, com problema de intestino, com um problema digestivo, né? Não digere as coisas e precisa aprender a apertar a tecla da oração sublime da vida, aquela que faz com que a sua lua cheia seja realmente cheia e linda. A oração é essa? Foda-se. Tem que literalmente apertar a tecla do foda-se. Tem que aprender isso. Não é uma tarefa muito fácil, eu sei. Não é uma tarefa muito simples, eu sei. Você desapegar das pessoas, você deixar as coisas acontecerem, você deixar às vezes as pessoas quebrarem a cara, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária para um 16, assim como para um 20. O 20, nós estamos falando de 5 vezes, né? O 4, 5 vezes, né? A agitação, o movimento do 4 dentro de uma somatória aqui da 20. Nós estamos falando de uma pessoa que guarda, tipo signo de Capricórnio. Eu não sou muito de signo, né? Não sou astróloga, mas assim, tipo um Capricórnio da vida, tem uma caixinha
tipo de Pandora, sabe? E vai colocando as coisas ali dentro, vai colocando, colocando. Aí o dia você nem lembra o que você falou, você nem tem ideia do que era que você falou. Depois de 30 anos atrás, a pessoa lembra com requintes de crueldade todos os detalhes e fala para você todos os detalhes. Todos os detalhes, mesmo que você não lembre. E aí começa, né? Ela guarda aquilo. E ela se critica, ela se martiriza, ela se suicida pelos erros que ela cometeu. Ela não se perdoa e não perdoa os outros. Ela não sabe essa compaixão por si mesma, de entender que aquele momento ali, ela cometeu um deslize, ela cometeu um erro, mas que aquilo não vai comprometer a vida dela inteira. Mas ela faz muitas vezes com que aquilo comprometa a vida dela inteira, uma autocrítica exagerada, e aonde ela não consegue ressurgir, né, o renascimento. É um número que ele tem, apesar de suas bases 4, ele acaba trazendo uma carga emocional porque ele é um número ligado ao elemento água. Então são pessoas que sentem profundamente, mas muito profundamente. E como elas sentem muito profundamente, tudo delas é passional. Mesmo que elas não assumam isso de cara, é passional. Então ela tem a necessidade de aprender a se perdoar e aprender a perdoar os outros. Dizer, tá, isso aqui eu entendi que não funciona para mim, eu não vou fazer mais isso. E vou tocar minha vida para frente. Eu vou me dar uma chance de viver melhor. É isso que a gente precisa, se dar uma chance de viver melhor, se dar uma chance de renascer de uma situação e começar a viver isso de forma plena e completa. Bom, crianças, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu estou aproveitando esse embalo aí da gravação do curso de numerologia. E aí eu vou lembrando alguns detalhes, aí eu acho que dá para encaixar para vocês entenderem um pouco melhor como funciona a numerologia kármica e vou colocando aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem marcar uma consulta comigo de numerologia com tarô, é só me chamar pelo WhatsApp 11 98513 0477 98513 0477. Abençoados sejamos todos pelos anjos, que a nossa vida flua e tenhamos sabedoria para guiar os passos, né? Os nossos passos, né? Os nossos próprios passos. E os passos daqueles que procuram ajuda das nossas pessoas. Lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia menos na carne. Fique na luz e até um próximo vídeo. Tchau!